Pessoal, a aula de hoje tem como temática caridade pública e caridade privada. Dois pontos: a moralidade econômica da benevolência. Essa aula tem como base a obra Ensaio sobre a Pobreza, de Alex de Tocqueville, que foi publicada originalmente em 1833. E Tocqueville, essa é uma obra dividida em dois capítulos, em duas partes, né? Seria parte 1 e parte 2. Lembrando que o mundo hoje já até se discute uma ideia de um auxílio universal, né? Que seria uma renda mínima universal para atender todo mundo, todos aqueles que, em tese, perecem com as dificuldades da vida, né? Então vamos entender um pouco como que isso surge, essa ideia, né, de socorrer através de um auxílio estatal. E ver entre as duas formas, né, da chamada caridade pública e a caridade privada, a que dá mais certo, aquela que funciona melhor. Então, lembrando aí que a rainha Elizabeth, filha do rei Henrique VIII, foi a que instituiu na Inglaterra, ainda no século XVI, virado para o XVII, não tem exatamente o ano que foi instituído, né? Mas é na virada do século XVI para o século XVII que foi instituída a modalidade de, digamos, bolsa, né? Você poderia chamar de Bolsa Família, Auxílio Brasil, aquilo que vocês preferirem. No caso, seria Auxílio Inglaterra. Esse evento ocorre porque o rei Henrique VIII, diante daquela história que todo mundo já conhece, né, que precisava romper com a Igreja Católica para as suas finalidades conjugais, porque ele queria casar com um amante, coisa parecida. Isso não sabemos se é lenda ou se é real, o que motivou, mas o importante é que o rei Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, confisca as suas propriedades, confisca as suas instituições e transforma na Igreja Anglicana, da qual ele, né, era, portanto, um chefe efetivo. Espertinho esse tal de Henrique VIII. Bom, ao desagregar a Igreja Católica tradicional, então desagregou também toda uma estrutura de auxílio, digamos, de assistência social às pessoas desvalidas, às pessoas que estavam com aquilo que chamamos hoje de vulnerabilidade social. Então isso durou um determinado período e aquelas pessoas ficavam na iminência, né? Ficavam vulneráveis a todas as dificuldades da vida sem ter alguém que cuidasse delas. Porque quem cuidava era a Igreja Católica. Como a Igreja Católica foi destituída, portanto, elas ficaram, digamos assim, jogadas à sua própria sorte. Então, a partir daí, foi instituída essa modalidade de bolsa que perdurou ao longo da história, né? E o Tocqueville está tratando desse assunto, portanto, no início da década de 1830, já em 1833. E aí, então, digamos assim, por que se institui essa modalidade? Por que existe a caridade? A caridade existe porque as pessoas enfrentam dificuldades, muitas, pelo seu, digamos, despreparo para a própria vida, por escolhas erradas, por infortúnio do dia a dia, outros em função de tragédias da natureza, de climáticas, enfim, não importa exatamente como, mas as pessoas, parte da sociedade sempre está exposta a, digamos assim, às dificuldades da vida. E muitas vezes fica com dificuldade de se manter no mínimo, que seria alimentação, um teto para se abrigar, roupas para se vestir e por aí afora. Bom, o Tocqueville fala que na Inglaterra, inclusive naquele momento, existia duas modalidades de... No mundo existia duas modalidades de caridade. A primeira, a caridade privada, e que é aquela que todos nós, em maior ou menor grau, praticamos até hoje, né?
É impossível ter alguém, um negócio aqui não para de chegar chamadinha, e-mail, de chegar mensagem. Mas enfim, pronto, parei. Então, diante dessas dificuldades, precisa se pensar em algo que dê conta. Então, a caridade privada é aquela exercida pelas pessoas voluntariamente. Essa que eu estava dizendo que, em certo momento da vida, todos nós praticamos a caridade privada. E o Tocqueville descreve que nesta modalidade da caridade privada, ela tem muitas vantagens. Primeiro, porque as pessoas contribuem com quem elas querem. Né? Então, quando você vê alguém com dificuldade, eu, por exemplo, tenho esse hábito, não gosto de dar roupa em entidade, eu gosto de encaminhar exatamente para as pessoas que eu creio que mereça a minha ajuda. Né? Então, quando você pratica a caridade privada, você faz isso com todo cuidado. E aí, cria, muitas vezes, um vínculo entre o caridoso e aquele que recebe a caridade. Esse é um ponto muito importante. Quando você está contribuindo para alguém, que você conhece um parente, um amigo, vizinho do amigo, né, que está com dificuldade, você fica de olho naquela pessoa. Né? Você não quer dar um dinheiro hoje, gastar com a coisa com ela hoje, e amanhã tem que dar de novo a mesma coisa. Não, então você fica de olho. Todos nós procuramos fazer nessas ocasiões é sempre dar um jeito de, às vezes a pessoa está desempregada, a família toda está desempregada, você procura dar um jeito de arrumar um emprego, né? Contribuir para que essa pessoa arrume uma ocupação laboral, de trabalho, para que ela possa, digamos, conviver, que ela possa andar com suas próprias pernas, né? Esse é o ponto principal, para que as pessoas possam andar nas suas próprias pernas. Isso é tudo, né? Se tornar independente, gerar a sua própria manutenção e aí ter uma vida, inclusive, vamos dizer assim, de orgulho, né? Ao mesmo tempo que você ajuda uma pessoa voluntariamente, você cria uma certa, digamos, hierarquia entre você e ela. E se você ajudou ela, é porque provavelmente você soube administrar melhor a sua vida, ou você recebeu do seu pai, sei lá, de uma herança qualquer, a sua vida está mais organizada do que a dela. E a pessoa que recebe... Cadê minha água? A pessoa que recebe tende a olhar para você como uma pessoa de sucesso. E se ela é uma pessoa, digamos, bem-nascida, com princípios, ela tende a olhar para você, querer ser como você é. Então, o meu espelho deve ser aquela pessoa de sucesso. Em geral, todos nós fazemos isso na vida, desde a forma de abordar um determinado assunto, né? Nós temos a nossa originalidade nas aulas que ministramos, tudo, mas a nossa originalidade, ela tem também um parâmetro de algo que a gente já viu. Muitas vezes até para a gente não fazer igual. Todo mundo lembra, né, que ia para a aula e tinha aquele professor que começava a falar, os alunos dormiam. Aí você começa a entender assim, mas eu vou ser professor, será que eu vou fazer a mesma coisa? Então você procurar observar o que faz com que a aula desse professor não tenha motivação. Então você pensa em fazer uma aula diferente, não é isso? Exatamente, né? Bom, então o que recebe a caridade, ele cria um vínculo com o caridoso. Não é? Então, digamos assim, olha, o cara é legal, o cara ajudou porque ele quis me ajudar. Desde que seja um presente bobo que você dá para um amigo, passa para alguma pessoa que está com uma certa dificuldade, você está melhor um pouquinho, você ajuda aquela pessoa. Então, cria aquele vínculo. Então, assim, a caridade privada, ela permite que quem está embaixo seja puxado para cima e, ao mesmo tempo, realiza no caridoso aquela sensação de dever cumprido, de ter feito uma boa ação, não é? Quando você faz uma boa ação, a menos que seja um psicopata, uma pessoa declaradamente do mal, mas você se sente melhor, mesmo que seja
um cachorrinho vira-lata que você encontra na rua, que você faz um agrado para ele, que ele bate o rabinho para você, que fica todo empolgado. Se for daquele, então, que deita para você e vira barriguinha, você se descuidar, você leva ele para casa, não é? Então, assim, cria uma empatia entre o caridoso e o que recebe a caridade. Então, esse é um ponto muitíssimo importante. Por isso que a caridade privada, ela é sempre superior. Agora vamos pensar o que é a caridade pública. A caridade pública é aquela realizada através do Estado. Bom, então, enquanto a primeira cria uma empatia entre as partes, a segunda cria uma antipatia entre as partes. Aí alguém vai dizer, não, mas tem exceções. Claro que tem exceções. Nós estamos falando exatamente daquilo que seria a regra. Então, quando a gente pensa na caridade pública, aquela que o Estado faz, bom, primeiro que o Estado, para fazer uma caridade, para distribuir bondade, para dar Bolsa Família, para dar Auxílio Brasil, para dar, sei lá, Auxílio Britânico, vamos ao nome, pegar o nome certo. Ele primeiro tem que enfiar a mão no bolso de todos os contribuintes, retirar o dinheiro, né, colocar no tesouro, para depois ele poder usar, vamos até usar a expressão do Bastiat, Frederico Bastiat, o economista do século XIX, meados do século XIX, que dizia: o Estado não é e não pode ser maneta. O Estado tem duas mãos, uma mão que arrecada os impostos, que é a mão rugosa, e a mão macia, que afaga, que distribui as benesses, né? Então, quando essa mão rugosa está atuando para arrecadar os impostos, ela cria animosidade no chamado contribuinte, que não é contribuinte, né? Ele não está contribuindo, ele é obrigado, né? Ele é obrigado a pagar aquela parte que cabe ao Estado devido a uma legislação toda, né? Por mais que os ANCAPs fiquem insistindo, olha, imposto é roubo, eu também acho, mas daí? Não é por aí que a gente resolve o problema, né? Não dá para sair dessa. Infelizmente não dá, senão eu gostaria de não pagar nenhum imposto também. Então, quando o Estado está arrecadando os impostos, ele cria uma animosidade na população. E aí a pessoa pensa assim, pô, mas o Estado está arrecadando imposto de mim para sustentar um bando de parasita, né? Um bando de vagabundo, a gente já pensa, né? E muitas vezes é mesmo. Não só as autoridades constituídas, os poderes constituídos, como no caso do Brasil, você pega a questão do Tribunal Eleitoral, que torra uma grana muito alta dos contribuintes brasileiros só para cuidar do processo eleitoral e geralmente não cuida bem. Tem lado, tem posição política e acaba sendo um instrumento de um determinado lado da disputa eleitoral, né? No que diz respeito à assistência social, com aqueles recursos que são gastos para prover alimentação, Auxílio Brasil ou qualquer outra coisa que você dá, está repassando um dinheiro para aquelas pessoas, está repassando exatamente o dinheiro que arrecadou do bom cidadão. O bom cidadão que cuidou bem da sua vida, produziu, adquiriu as coisas, pagou os impostos. Se ele for bem sucedido na vida profissional, ele pagou o imposto de renda, que o imposto de renda é, na verdade, uma vingança pelo sucesso. Você se deu bem, ganhou dinheiro, vai pagar imposto de renda, né? Onde já se viu um negócio desse? Então, é uma forma, inclusive, de igualar todo mundo para baixo e desestimular, inclusive, o bom cidadão. Alguém pensa assim, mas por que todos os países têm? É que todos os países têm a mesma, digamos, concepção teórica, a mesma concepção política. Então, todo mundo paga e paga irado. Se as pessoas puderem, pelo menos boa parte da população, se puder, sonega, deixa de pagar, né? E fica torcendo para que esse tipo de modalidade, esse tipo de imposto não seja cobrado dele. E vamos olhar para o outro lado, o cidadão, digamos, que está carente, que recebe essa benesse do Estado, o que ele pensa? Bom, está lá na Constituição, dever do Estado, direito do cidadão e dever do Estado. Então, o beneficiado com o dinheiro do caridoso forçado, perdão, o beneficiado
com o recurso do caridoso forçado, ele não vê aquilo como uma benesse que aquele outro cidadão que produziu mais, que cuidou melhor da sua vida, que cuidou melhor da sua família e conseguiu uma renda mensal ou um patrimônio maior, está repassando para ele via Estado. Ele não vê isso como um vínculo de amizade e admiração por aquele. Ao contrário, né? Em especial, século XX, século XXI, ele passa a ter, porque ele foi instruído pelos professores marxistas de todas as matizes marxistas que frequenta, da onde ele frequentou as escolas, né? Viu na televisão, viu na novela, viu em qualquer meio de comunicação, viu em qualquer apresentação cultural. Ele já tem uma forma de raciocinar marxista. Portanto, ele fica achando que o que o Estado está lhe repassando é pouco, deveria repassar mais. Ele já vai contabilizando. Saúde pública e gratuita, óbvio. Educação pública e gratuita. E aí já tem aqueles outros expedientes como Vale Cultura, então ele tem direito de ir no cinema, tem direito de ir na exposição de arte, tem direito de ir no teatro. Então ele vai acrescentando um monte de coisas na sua vida, como aquilo sendo, inclusive, a renda mínima, né? Ele vai acrescentando tudo aquilo como sendo uma obrigação do Estado. Portanto, se o Estado não gera riqueza, ele só repassa, então é uma obrigação daquele mais bem-sucedido de ajudar a ele. Olha que loucura, né? Então, o mal-sucedido, seja por uma intempérie, seja por um desastre natural, seja por escolha que a gente faz na vida, né? Um escolhe trabalhar mais tempo, outro trabalhar menos tempo, um tem menos filhos, outro tem mais filhos, um escolhe ter uma vida mais recatada, mais decente, o outro prefere a embriaguez, depois vem as doenças, digamos assim, que surgem a partir de uma vida desregrada. Ele dorme mal, ele come mal, come nas horas erradas, então a tendência é que ele vai ser um carro, vai ser digamos, uma maréia, né? Que vai dar um monte de problemas. E esses problemas ele vai curar esses problemas aonde? Vai curar esses problemas, ou pelo menos remediar esses problemas, no posto de saúde, que atende mal, demora muito para atender, e mesmo que fosse bom, custa caro, não para ele, mas custa para o contribuinte, aquele bom cidadão que está pagando por ele. Então, tem pessoas que tudo depende do Estado. Ele depende desde a gestação, depois o parto no setor público, quando ele nasce, leite do setor público, pré-escola do setor público, escolinha do setor público, e até chegar à universidade. Aí ele entra lá, já quer fazer a graduação, já quer receber uma bolsa de iniciação científica, e vai lembrar que já existe bolsa de iniciação científica já no primeiro grau, né? E depois ele quer uma bolsa de iniciação científica, depois ele quer uma bolsa de mestrado, depois ele quer uma bolsa de doutorado, uma bolsa de pós-doutorado, e para completar, de preferência que ele arruma um emprego numa instituição pública, numa universidade pública, onde ele possa viver um certo tempo trabalhando uma carga horária pequena, recebendo bem e aposentando cedo. Então, tudo isso sairá da onde? Sairá às custas daquele que trabalhou mais, que é mais produtivo e que está usufruindo menos coisas do Estado. Porque se todos contribuírem com o Estado e todos vão receber a mesma quantidade, aí é inócuo, né? Então, assim, o bom das coisas que o Estado faz para nós é ele fazer mais do que nós fizemos para os outros. É aí que está a graça do negócio, né? Bom, então nesse sentido, já estamos aí com 19 minutos de aula, minha intenção é manter as aulas 20 e poucos minutos, 18 a 20 e poucos minutos. Lembrando então que está nessa obra aqui tudo o fundamento dessa aula, depois eu vou disponibilizar as indicações no conjunto do curso, né? E lembrar que tem uma parte interessante que eu estava até me esquecendo aqui no momento que é instituído a Bolsa na Inglaterra, né? Está aqui na página 91 do Tocqueville, no parágrafo 39, ele diz: o número de pobres, portanto, é que quando vem essa questão da desagregação lá
do que Luís Henrique VIII confisca os bens da igreja, né? Ele destaca: o número de pobres, portanto, cresceu muito além do esperado. E Elizabeth, filha de Henrique VIII, chocada com a espantosa miséria do povo, desejou substituir a assistência aos mendigos, a qual foi reduzida devido à supressão dos conventos, por uma arrecadação anual fornecida pelos governos locais. Então, só para confirmar que não estou tirando da minha cachola, não, tá? E recomendo, inclusive, a leitura desse texto aqui, que deve ter também PDF rodando aí à disposição na internet. Se não tiver, para quem quiser ter uma boa formação a respeito dessa questão da caridade pública e caridade privada. E vou ter que me alongar mais um pouquinho, que esqueci de mais um aspecto que eu queria chamar a atenção nessa aula. Porque aí vem o lado, digamos, o lado mais nocivo dessa caridade pública. O Tocqueville, nesse texto, ele destaca que a Inglaterra era o país mais desenvolvido já em 1830. Lembrando que já tinha feito, digamos, a fase 1 da Revolução Industrial, já estava concretizada, que se data o quê? De 1760 a 1830. E que tudo na Inglaterra era muito mais brilhante, muito mais suntuoso do que em outros países como Portugal e Espanha. No entanto, o número de pessoas, aí vem o ponto essencial, o número de pessoas dependente da assistência pública era muito alto. Era muito mais alto do que nos países mais pobres como Portugal. E por que isso dá? Ele vai chamar atenção por quê? Porque esse sistema de acolhimento, né, de assistência social financeira realizada pelo Estado faz com que o número de dependentes do Estado aumente e não diminua. Inclusive faz com que os vícios que levam as pessoas a ter aquela vida desregrada, né? Aquela vida de dependência, melhor dizendo, você já tem vício e a vida dele já é desregrada, né? Já estou cometendo aqui um pleonasmo. Os problemas que leva ele, ou seja, os problemas que ele vive já são frutos, né, são resultados da vida desregrada que ele tem. Mas aí ele não precisa mudar de vida porque ele tem assistência do Estado. Se ele deixar aquele formato, ele passará a ter o quê? Ele passará a ter uma atividade laboral normal. E aí ocorre que sempre que as pessoas, até hoje, inclusive nos países que têm assistência social bastante intensa, como a Inglaterra e os Estados Unidos, as pessoas que saem do sistema de assistência, depois elas têm uma certa dificuldade para voltar, o que acaba estimulando para que a pessoa não mude o seu ritmo de vida e mesmo vivendo com o auxílio do governo, sendo insuficiente para ter uma vida de qualidade, melhora aquela vida onde, digamos, seria melhor pingar do que secar. Por isso, essas pessoas tendem a manter-se neste mesmo nível de vida, nessa mesma forma de vida, o que acaba fazendo com que essa pobreza que seria transitória em função de um desajuste, de um problema na vida pessoal de uma pessoa ou de uma família, acaba se tornando um problema perene, porque tornar-se-á extremamente conveniente, né? Só lembrando aí que o Auxílio Brasil, quando foi instituído no ano de 2022, nessa forma permanente, ele teve uma sacada muito interessante, que é não vetar, não cortar o auxílio quando uma pessoa consiga um emprego, porque aí tem digamos assim, seria um gesso, né, entre uma parte do braço fraturado e o outro. Então, quando a pessoa recebe um Auxílio Brasil, ou outro tipo de auxílio que tiver essa modalidade de servir para o auxiliado de hoje, até depois ele conseguir um trabalho e conseguir uma atividade remunerada, isso faz com que ele tenha uma renda melhor no curto prazo e depois ele possa conquistar uma condição para mais tarde abrir mão daquele auxílio, né? Então, isso é um ponto bastante interessante.
E até hoje, quando se observa assim nas famílias inglesas, em especial da classe média para baixo, né? Você vai se formando um contingente de pessoas com vidas desregradas, porque a assistência social lhe torna conveniente. O número de mulheres muito jovens, com 2, 3 filhos, é bastante acentuado, porque uma menina, a partir dos 15 anos, se ela engravidar, em especial se for uma produção independente, né, aquilo que chamamos de mãe solteira, ela já vai receber uma bolsa do governo inglês, né, uma bolsa da coroa, é aí em torno de 800 libras, que é uma graninha boa, né? Mais uma habitação estatal, uma casa ou um apartamento, geralmente um apartamento em um conjunto onde habitam várias pessoas nas mesmas condições, né? E aí torna-se o ciclo da miséria, ela acaba se reproduzindo, é, digamos, quase que automaticamente, né? Porque já é uma pessoa que vai para essas condições, nesse local, digamos assim, a convivência é muito ruim, porque as pessoas geralmente têm as mesmas origens, as mesmas práticas, né? Em especial as mesmas práticas, e a tendência é que a mãe, que ainda é menor, foi morar lá como independente, recebendo bolsa, e aí, obviamente, não precisa trabalhar, né? Não precisa trabalhar, tem uma vida miserável, mas uma vida razoável, né? Logo estará o filho dessa pessoa ou a filha logo estará reproduzindo também e dando continuidade àquela situação bastante desagradável, né? Então, esse é um ponto extremamente negativo da assistência pública. Em se tratando de assistência privada, portanto particular, aquela que a caridade, que o caridoso seja o indivíduo, né? A tendência é que esse mal não prossiga, que haja uma ruptura e que essas pessoas possam viver independentemente. E o viver independentemente da caridade pública, né, faz com que as pessoas tenham mais orgulho próprio, se tornam mais produtivas, se tornam mais inventivas e possam contribuir melhor com o bem-estar da sociedade, né? Aí só para frisar, para fechar a aula aqui, que vai dar quase 30 minutos, esse que recebe o benefício estatal, ele sempre acha que o benefício está pouco. Basta ver qualquer reclamação que você tem por aí. O cara vai para a escola, é uma escola pública e gratuita, e ele não está contente com aquela escola, até porque a escola é ruim, até porque pública e gratuita o corpo funcional, inclusive docentes e servidores técnico-administrativos, tem um certo desleixo pela coisa. O número de greves é muito acentuado, muita greve, exatamente porque acham que estão recebendo pouco e que podem fazer greve também, que não serão demitidos, né? Então, assim, uma boa forma de degradar a sociedade é exatamente, e manter os degradados, digamos assim, naquela condição ou em condição bastante semelhante, é a assistência pública. No entanto, quando você tem uma conjuntura adversa, total, como foi no período da pandemia, aí também não tem outra alternativa a não ser essa ação à mão do Estado, criando esta assistência social pública, onde todos os contribuintes melhor sucedidos é obrigado a pagar e os mais desvalidos recebem para evitar um transtorno social um pouco maior, né? Então, tem mais questões, mas a partir dos questionamentos que forem feitos, posso fazer um vídeo à parte, inclusive só para dar continuidade a isso, ok? Fui longe demais, 28 minutos, já está batendo aqui, 29 minutos bateu agora. É isso, um grande abraço e até o próximo encontro.